Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa aula de Educação Física. Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física de hoje, tá certo? Então, nós convidamos você para a nossa aula de hoje. Vem com a gente e nós estamos aqui nesta aula com vocês. E o nosso tema de hoje, dando continuidade, é jogos e brincadeiras. Essa aula de Educação Física é para o ensino fundamental, o sexto ano, e o tema de hoje é a sociedade sedentária. O que é a sociedade sedentária? Como ela influenciou no processo de criação e desenvolvimento dos jogos? Quais eram as principais atividades que os grupos sedentários realizavam? Como eles sobreviviam? Essa e outras perguntas nós estamos respondendo aqui com vocês hoje, beleza? Então vamos lá. Nosso primeiro texto, nosso texto de estudo, acompanhe com a gente, nós vamos ler e analisar o nosso texto de estudo, que é as sociedades sedentárias. O que são as sociedades sedentárias? Então, perceba aqui comigo. Logo que as tribos entraram em decadência, então, os grupos tribais, eles tiveram um tempo que eles eram os principais grupos humanos que existiam no planeta Terra. Porém, eles entraram em decadência, ou seja, eles começaram a diminuir e desaparecer. Mas por que será? Porque surgiu um novo grupo humano que era bem mais organizado, que eram as sociedades sedentárias, tá? Surgiram as sociedades sedentárias. Os sedentários eram fixos na Terra, ou seja, eles possuíam novas tecnologias, eles possuíam tecnologias novas. Mas que tecnologias eram essas? Então, observa comigo, vem comigo aqui para o texto, acompanha a seta, tá? Essas novas tecnologias permitiam uma vida melhor, tá? Assim, a sobrevivência baseada apenas nas atividades de caça já não eram tão necessárias. Então, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, as atividades de caça já não eram tão necessárias. Então, as sociedades tribais começam a entrar em decadência por isso. Porque essas atividades de caça, aquele estilo de vida, de sair viajando de um lugar para o outro, sem ter um lugar fixo para morar, já não é uma coisa importante para os seres humanos. O que é que eles estão fazendo agora? Como é que eles estão se organizando? Então, perceba, olha só, a agricultura e a pecuária realizada nas proximidades dos rios. Então, eles faziam o quê? Eles faziam duas atividades aí que são muito importantes. A agricultura e a pecuária próximo ao quê? Aos rios. Eles produziam um excedente econômico, eles produziam alimento e tinham um excedente, né? Eles produziam e sobrava recursos. Antes não havia recursos suficientes, eles precisavam viajar. E agora não, há até um excedente dos produtos, tá certo? Sobra produtos. E vai acontecer também um acúmulo de riqueza, ou seja, a sociedade, as pessoas vão começar a enriquecer. E também vai despertar o conflito entre os grupos. Ou seja, as sociedades mais desenvolvidas, mais ricas, vão começar, né, a explorar as sociedades mais pobres. Também os nômades, por verem as sociedades mais organizadas, vão atacar essas sociedades sedentárias também. Ok? Então, nesse contexto, as práticas corporais vão se voltar para a guerra. Então, o contexto agora é bem diferente. As práticas corporais antes elas eram feitas para sobrevivência, né? Os jogos para ensinar a caça. Agora, a sobrevivência vai depender exclusivamente aí das práticas guerreiras. Então, as atividades corporais que antes eram jogos e eram danças, essas atividades que existiam, que treinavam o corpo, eram voltadas para a caça. Agora elas vão se voltar para a atividade guerreira, porque vai haver um aumento significativo dos conflitos humanos, certo? Vai haver o conflito, a luta pela posse das melhores terras próximas aos rios, a luta pelos alimentos, tá certo? Pela produção econômica, ou seja, eles vão produzir aqueles alimentos e uns grupos vão atacar outros grupos para roubar, né, tomar aquele alimento que foi produzido e também tomar os animais que estão sendo criados. Então aí vai haver muitos conflitos nesse período entre os humanos, tá?
E com isso as práticas corporais elas mudam, né? A mudança imposta pela nova forma de vida transforma o caçador em um guerreiro. Então olha só o que acontece. Antes nós temos o caçador e ele vai se voltar aos jogos, né? E os jogos de caça. E agora é uns jogos de guerra. Eles vão se voltar a práticas e atividades que preparem as pessoas para a guerra, para o conflito. As atividades venatórias, que são as atividades de caça, elas vão estar em decadência, diminuir. Gradativamente vão sendo substituídas. Elas eram atividades econômicas dos homens primitivos, como eles sobreviviam. Então, a atividade econômica é o meio pelo qual uma pessoa consegue subsistência, alimento para poder sobreviver. Os homens primitivos subsistiam, conseguiam alimento através da caça e da coleta. Agora, esses homens, eles vão subsistir, mas usando outros recursos. E quais recursos serão esses? Observe comigo no texto que a agricultura e a pecuária vai ser aquilo que vai subsidiar, ou seja, vai aquele que vai possibilitar os seres humanos nesse momento sobreviver. Neste novo mundo, o homem diminui significativamente as práticas corporais. Nesse novo mundo, as práticas corporais que eram feitas pelos homens nômades, que eles faziam muitos exercícios físicos e caminhavam muito, se deslocavam muito, elas vão entrar em decadência. O homem vai começar a ficar menos, diminuir significativamente as práticas corporais. Então a gente começa a dizer que esse homem é sedentário. Sedentário é toda pessoa que diminui significativamente suas práticas corporais. Então os jogos agora, as atividades de jogos vão ser voltar para a exclusividade de um grupo da sociedade que vão ser os guerreiros. Antes, todo o grupo da sociedade praticava a locomoção nômade. Todo mundo tinha que se locomover, todo mundo tinha que buscar, tinha que caçar para sobreviver. Agora, um grupo específico, que são os guerreiros, que vão defender essa sociedade nômade, esses vai ter soldados, líderes que vão surgir para organizar essa sociedade, para poder sobreviver. Então as práticas corporais vão ser mais voltadas a esse grupo. Os outros grupos não vão praticar tanto os exercícios físicos e vão praticar tantas atividades físicas. Então a gente entra num declínio da atividade física, das práticas corporais, dos exercícios físicos. A gente chama isso de sedentarismo, tá? Beleza, então ao longo do tempo continua o processo. As pessoas vão começar a se preocupar muito com o conforto. Eu quero uma coisa melhor, um conforto, um comodismo, tá, da vida, e não vão se preocupar mais com a prática de atividades físicas, né? Então isso é muito sério. Os jogos, eles eram feitos muito para a gente se locomover. Hoje as pessoas fazem atividades aí com os jogos praticamente que são eletrônicos e jogos que a pessoa não faz exercício físico. Embora existam alguns jogos que são voltados à prática de exercício, né? Esses jogos são por jogos eletrônicos que fazem isso, porém não é a sua maioria. A grande maioria são os jogos que você fica sentado ali mexendo só o dedo. Então é uma prática, um jogo sedentário, né? Percebe? Observe bem isso. Então a sociedade agora tem uma nova forma de relação social. Surge o jogo do poder. Surge um novo tipo de jogo. Antes o jogo era jogo de caça, né? Jogo para sobreviver. Agora tem o jogo do poder. Quem manda, quem tem poder para mandar sobre os outros. Ou seja, o sistema de governo. Vai surgir o sistema de governo que é o jogo do poder. Nesse momento a gente vai ter monarquias. Vai surgir pessoas que se dizem melhores que as outras, né? São os reis. Eles vão se dizer que são melhores, são de nobre, eles que têm que governar e mandar nos outros. Então, esse jogo do poder vai começar a surgir nesse momento. Aparece criando leis, eles aparecem criando formas. Então, toda vez que surgem esses reis, esses monarcas, eles vão criar leis para governar, né? Assim como tem no jogo as leis que regem o jogo. Da mesma forma, o surgimento dessa nova sociedade vai aumentar a necessidade de leis para governar essa nova sociedade, esses novos humanos, tá certo? Então,
necessidade, né, desse surgimento das leis para governar as relações sociais e as formas de produção. Então, as relações sociais e as formas de produção, de produzir o alimento, a subsistência dos seres, vão ser governadas por sistemas de leis, tá? O jogo, propriamente dito, assume definitivamente suas condições sociais de agregar as regras que permitem os contratos sociais. Então, o jogo ele começa a assumir definitivamente as características da sociedade, trazer dentro de si as regras, né? E essas regras começam a ser utilizadas e ensinadas para as pessoas. Então, a gente vai ver o surgimento do militarismo, né, da organização das leis, dos soldados, dos guerreiros governados por sistemas de leis e as sociedades governadas por sistemas de leis, assim como nós temos nos jogos que são governados e orientados pelo sistema de regra, beleza? Então as relações humanas, ao mesmo tempo que constrói uma forma de ver a realidade e responder aos estímulos produzidos pelo mundo. Então o jogo ele vai assumir aí uma forma de ver a realidade e uma forma de responder aos estímulos produzidos pelo mundo. Então percebe, o jogo ele tem essas características de uma sociedade. Sociedade e jogo são similares. Quando você joga, você experimenta aí as leis do jogo, assim como a gente tem as leis dentro da sociedade que governa, que rege as forças de poder, quem manda e quem não manda dentro de uma sociedade. Quem são os líderes e quem está no poder comandando os recursos financeiros produzidos por essa sociedade e os meios de produção, que são os meios de subsistência dessa sociedade, também são organizados pelo quê? Pelas regras, assim como o jogo também é organizado pelas regras. Agora, tem algumas perguntas aqui do ladinho que a gente quer responder com vocês, tá? Observem comigo. Quais os meios de sobrevivência dessa nova sociedade? E quais são os meios de produção? Quais são os meios de produção da sociedade sedentária? Vamos lá? Observa comigo. Eles têm alguns meios de produção, que são tá maiúsculo para todo mundo ver. A agricultura. Beleza. E outro é a pecuária. Então, os meios de sobrevivência dessa sociedade, né, é a agricultura e a pecuária, diferente da outra sociedade nômade, que era a coleta e a pesca e a caça. E os jogos estavam atrelados a esse processo, lembra? E agora os jogos não estão tão atrelados a esse processo de sobrevivência, eles vão estar atrelados agora a um outro tipo, né? Qual é a condição agora? A condição é que vai surgir os guerreiros para defender as riquezas. E aí os jogos vão se atrelar, as práticas corporais vão se atrelar a essa questão do guerreiro. Beleza? Compreendeu bem? Como podemos caracterizar esta sociedade? Como a gente caracteriza a sociedade? A sociedade passada, a nômade, ela viajava pelo mundo em busca de alimento, estava sempre aí numa grande atividade de locomoção pelo planeta. E essa sociedade? Qual é a principal característica dela? Pensa comigo. Essa sociedade agora, ela é fixa na Terra. Ela tem o quê? Uma característica também forte dessa sociedade, ela tem novas tecnologias. Novas tecnologias. E quais são as novas tecnologias? Quais são as novas tecnologias que ela tem? A agropecuária e a agricultura. Qual outra característica dessa sociedade? Sistemas de governo. Sistemas de governo. E outra característica muito importante, que é as leis. As leis. Que é como as sociedades são organizadas. Aí a gente entra aí nos jogos, percebe? Os jogos têm regras que organizam os jogos. A sociedade tem que ter regras para organizar a sociedade. Percebeu comigo? Muito bem. Observe com a gente, bem com clareza, que você vai perceber que os jogos e sociedade
é uma reprodução, um reproduz o outro. E quando a gente vivencia jogos, a gente vivencia a realidade da sociedade que criou aquele jogo, que criou aquelas regras de como conviver e como se organizar. Beleza? Essa aula termina por aqui. Um forte abraço e até mais, galera. Tudo de bom!